Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, este é o canal Memearquia e é um prazer falar com você. O tema do nosso vídeo de hoje é o amante da rainha e o despotismo esclarecido. Não é um programa daqueles que aparecem à tarde nos canais abertos sobre casos de família e afins, mas esse título, O Amante da Rainha, se refere a um filme dinamarquês de 2012. Mas, Rodrigo, você não vai falar sobre o Liga da Justiça do Snyder, a versão do Snyder? Você vai falar de um filme dinamarquês de 2012? Sim, vamos falar de um filme dinamarquês de 2012. Eu não sou crítico de cinema, eu não sou jornalista, sou professor de história. E a ideia aqui não é fazer uma crítica do filme, ainda mais um filme que foi lançado em 2012, então já foram feitas várias críticas por profissionais do cinema, profissionais de jornalismo. Não farei aqui uma análise da trama do filme. O que eu vou fazer é, a partir desse filme, analisar esse processo histórico, esse fenômeno histórico, essa conjuntura conhecida como despotismo esclarecido. Então nós partiremos do filme, como eu já fiz em outros vídeos aqui no canal. Eu tenho até uma playlist aqui sobre filmes que você pode resgatar e conhecer outros vídeos em que eu faço reflexões semelhantes. Fica o convite. Então vamos lá. Esse filme, O Amante da Rainha, ele é ambientado, é baseado em fatos reais. Ele acontece na segunda metade do século XVIII, no Reino da Dinamarca. Para ser mais específico, no reinado do Christian VII. O Christian VII reinou na segunda metade do século XVIII na Dinamarca até o início do século XIX. E esse rei ele entrou para a história como um rei louco, conhecido como um rei louco. E no filme ele é retratado como um rei que era no mínimo excêntrico, no mínimo infantil, ou que vivia ou queria viver a vida da forma como gostaria de viver. Em um momento ele fala com um outro personagem que o que ele gostaria de ser era viver a arte, ele queria ter contato com mulheres, é isso que ele queria, ele não estava muito afim de reinar. E, de certa forma, ele entra para a história como uma pessoa enlouquecida. E na sua trajetória, que é retratado no filme, ele vai ser tratado por um médico, que é um prussiano, e esse médico, ao passar do tempo, ele vai ganhar a confiança do rei, do Christian, até um ponto em que esse médico ele terá uma influência muito grande sobre o Christian, e ele se tornará uma espécie de primeiro-ministro do rei Christian. Ou na prática, esse médico é que governará a Dinamarca. O rei ele assina os documentos, mas quem governa na prática é esse médico prussiano que está ali na corte. E esse médico prussiano, ele é um médico influenciado pelas ideias iluministas. Ele tem livros iluministas, ele conhece os pensadores iluministas, isso é deixado bem claro. E nesse tempo em que o rei Christian é influenciado por esse médico prussiano, várias reformas são feitas no reino, reformas de caráter iluminista. Então a tortura foi abolida, a censura ao pensamento foi abolida também. Então uma série de transformações, há algumas modernizações do Estado dinamarquês, cortes de gastos, recursos que eram direcionados para a gastança da corte ou para a nobreza são cortados. São reformas feitas sob a influência desse iluminista que de fato está governando a Dinamarca. Então tem mais coisa, o próprio título do filme direciona para outras tramas, mas eu não entrarei em detalhes aqui, porque o interesse do nosso vídeo é outro. Então essa é a trama do filme O Amante da Rainha. E o tal do despotismo esclarecido. O que é isso? O que isso tem a ver com esse filme dinamarquês de 2012? O despotismo esclarecido, para nós entendermos ele, nós precisamos de entender algo
que nós já citamos aqui no vídeo, que é o iluminismo. O que foi o iluminismo? O iluminismo, de forma geral, foi um movimento filosófico, intelectual, principalmente do século XVIII na Europa, não se limitou à França, mas também esteve presente em outros países europeus, marcado por uma ideia principal. Houve variantes de um país para outro, mas uma ideia principal marcava o iluminismo. O princípio de que o ser humano ele deve ser guiado pela razão e não pelas tradições ou pelos dogmas religiosos ou pelo domínio político, mas ele deve ser guiado pela razão. Existe uma razão natural, existe um raciocínio, e isso é que ilumina o ser humano em suas decisões e suas escolhas políticas, cotidianas, materiais. Essa razão é que ilumina o ser humano. Então, basicamente, isso é o iluminismo. E esse pensamento, ou esse princípio, ele se refletiu em diferentes esferas da vida, nos escritos dos iluministas, tanto politicamente, principalmente na ideia de limitar o poder político. Nós estamos no século XVIII, que é o século do iluminismo, em que nós temos monarquias europeias que ainda consideram os reis com um poder muito, muito grande, monarcas absolutistas, que são considerados com poder advindo de Deus, poderes divinos, e o iluminismo ele se contrapõe a isso, ele coloca, não, o poder ele tem outras fontes, para alguns iluministas vem do povo ou de um contrato social, mas não vem de Deus, não vem do rei, ele tem outras fontes. E esse poder do Estado, o poder político, ele deve ser limitado. Para alguns iluministas, por uma constituição, ou seja, o rei, o poder tem que ser limitado pelas leis, ou por uma lei magna, ou o poder ele tem que ser tripartido, executivo, legislativo e judiciário, uma noção que nós mantemos até hoje, né, pelo menos as democracias ocidentais. Então, a ideia de limitar o poder político. Não há porquê, se nós estamos num pensamento iluminista de que a razão guia as decisões humanas, entender que o poder político vem da divindade. Não necessariamente se nega Deus, mas entender que o poder do rei vem de Deus seria contra um princípio iluminista de ser guiado pela razão. A razão não diz isso. Eu não estou vendo um Deus onipotente, onisciente, onipresente, delegando poder ao rei. O cálculo natural não mostra isso. Então não há por que obedecer cegamente a esse monarca. Então isso é um princípio ou uma série de consequências políticas que vem dessa ideia iluminista da razão seguir do pensamento. Em termos econômicos, nós temos a ideia da livre iniciativa. Se o Estado ele não tem um poder que advém da divindade, não há por que o Estado ele controlar totalmente ou profundamente a economia. Há uma defesa da livre iniciativa, e também essa iniciativa não apenas econômica, mas uma liberdade de pensamento, uma liberdade de expressão. Então são essas ideias do iluminismo. O iluminismo ele preza pelo indivíduo sendo guiado por sua razão, em oposição à tradição, aos dogmas enquanto guias do pensamento humano. E o que o despotismo esclarecido tem a ver com o iluminismo? O iluminismo ele não concebia a ideia da existência de déspotas. Ele justamente, como nós explicamos, concebia, os filósofos iluministas concebiam que o poder político fosse limitado, ou por uma carta magna, por uma constituição, ou que ele fosse dividido, ou que ele fosse limitado pelos cidadãos, mas de maneira nenhuma o poder político poderia ser absoluto, como estava sendo até aquele momento pelos monarcas absolutistas. Mas o fato é que alguns monarcas europeus abraçaram algumas ideias, alguns ideais ou princípios iluministas. Por exemplo, monarcas de Portugal, da Prússia, da Rússia, eles não abriram mão do seu grande poder, mas fizeram algumas reformas de modernização, como afastando uma excessiva influência da igreja sobre o Estado,
modernização intelectual, abertura econômica, modernização do Estado. Foram algumas transformações, algumas reformas de caráter iluminista, mas que não mudaram toda a estrutura do prédio absolutista. O rei ainda continuava com grandes poderes como era até então. Então, por isso que ficou o déspota, um rei poderoso, esclarecido, que tinha alguma luz, alguma iluminação desses princípios iluministas. Então o rei Cristiano VII, do filme O Amante da Rainha, justamente aparece como um desses déspotas esclarecidos. Por mais maluquinho que ele apareça no filme infantilizado, não que ele fosse um estudioso, mas ele chama para sua corte um homem esclarecido, que é esse médico prussiano, estudioso dos iluministas, e esse médico fará uma série de reformas, né? Como nós já falamos, ele vai abolir a tortura, vai afastar a influência da igreja sobre o Estado, modernizará a burocracia estatal, vai abolir a censura sobre a imprensa. São reformas iluministas, mas o rei ainda continua com seu grande poder, não é limitado por uma constituição, ou seja, ele é um déspota esclarecido. Então isso foi o despotismo esclarecido. Esses monarcas poderosos ali do século XVIII na Europa, que não abrem mão do seu poder, mas fazem pequenas concessões na perspectiva de modernizarem a máquina do Estado para que fosse mais eficiente, principalmente, e também que a economia fosse mais eficiente. Eles foram os grandes objetivos dessas reformas iluministas. Um Estado mais eficiente, mais ágil e uma economia mais dinâmica. Esses foram os grandes ideais desses déspotas esclarecidos quando abrem a sua corte, o seu núcleo de administração do Estado para essas ideias e para esses ideais do iluminismo. E é interessante que o filme mostra que chega um ponto que parece estar tudo dando certo, né, para esse iluminista que está dentro da corte, as reformas estão acontecendo, só que chega um ponto que, justamente porque ele tem um caso com a rainha, não vou dizer que é um spoiler porque é um filme de 2012, ele começam a sair uma série de charges, né, de cartas acusando esse primeiro-ministro de ser o amante da rainha, né, como diz o nome do filme. E isso começa a abalar a credibilidade do governo, né, porque ele é o primeiro-ministro. Então chega um ponto que esse mesmo primeiro-ministro iluminista que havia abolido a censura reestabelece a censura, né, à imprensa. Então percebam que isso mostra como que nesse despotismo esclarecido não é uma transformação profunda desse Estado absolutista num Estado liberal, democrático, de direito. Isso é pós-Revolução Francesa, né? E isso ainda não aconteceu nesse momento, né? A Revolução Francesa vai ser no finalzinho do 18 e nós ainda temos o início do 19, uma reação à Revolução Francesa, e posteriormente é que nós temos uma consolidação no Ocidente de um Estado de Direito que é consequência não apenas desses ideais iluministas ou burgueses da Revolução Francesa, mas também das lutas dos trabalhadores, né, no século XIX. Mas essa é uma outra história que nós poderemos falar depois. Se vocês estiverem interessados em conhecer, escrevam aqui nos nossos comentários para que a gente converse sobre isso também, tá bom? Mas sobre despotismo esclarecido e sobre o amante da rainha é o que nós temos a dizer hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem o seu joinha, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo, dê aí o seu like, o sininho e contribuam para que o nosso trabalho seja conhecido. Lembrando que Memerquia também está no Instagram e no Facebook, nos acompanhem por lá também, ok? Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.